Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia desde uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E também da soberba livra o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Amém. 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 Caramba, hein? Sim. Dá vontade de ficar aqui, né? Assim, me ouvindo no fone aqui. Eu tô... Caramba, que legal. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus é bonita, né? Isso é muito bom. A gente sempre traz artistas, traz gente de muitas áreas, né? E a gente sempre fala sobre beleza, mas é muito bom ouvir a palavra pura, nesse sentido narrado, né? E ver como ela é bonita. Isso é muito legal, né? Amém. Cornélio Augusto. Eis-me aqui. Quem tá assistindo a gente, assim, talvez quando na sua narração nisso, cara, eu acho que já ouvi essa voz. Sem dúvida. Porque é uma voz muito familiar, assim, né? A gente que já escutou Bíblia na internet uma hora, né? Ou não só na internet, já tá nos CDs passou aí. Na sua casa, com certeza. Sim. Lá em casa tem um desse aí, ó, com certeza. Desse mesmo? Desse mesmo, que legal. desse mesmo. Aí você que tá em casa já deve ter, né, recebido alguns desses CDs. Foram mais de 5 milhões de CDs. Olha, 5 milhões distribuídos. Meu Deus. Quase que gratuitamente. Era R$1, R$1,99. Sim, mas começa se apresentando, Cornélio. Ok. Quem caiu aqui de paraquedas, quem é Cornélio Augusto? Quem é esse cara aí? Bom, meu nome é Cornélio Augusto. Sou casado com Hilda e Yuli. Temos 3 filhos, Tiago, Mariana e Davi. Fizemos agora 39 anos de casados. Parabéns. Obrigado. E sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha e faço o trabalho de memorização da Bíblia e divulgação da Palavra de Deus. Há 32 anos nós iniciamos esse trabalho de semear a Palavra de Deus no coração das pessoas, simplesmente com o intuito de abençoar, semear para abençoar. E foi tão forte isso aí que aconteceu na nossa vida que quando eu tive essa visão, né, desse trabalho, era ainda em fitas cassetes. E a visão era assim, eu queria semear a palavra de Deus, mas queria pregar o evangelho. Mas o meu testemunho não dava ibope. Porque eu nasci num lar evangélico.
E foi exatamente no momento assim que as pessoas começavam a se converter e dando testemunhos, falando assim, eu era isso, embriagado, eu era sei lá, drogado. Tinha um ex alguma coisa, Ex né? alguma coisa, Sim. né? E aí dava aquele impacto e as pessoas aceitavam Jesus por conta daquela transformação total ali. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero ser um evangelista, mas o que eu vou falar? Eu não fiz nada de errado. Assim, pecador também, mas o que eu vou falar assim, né? Eu era um menino até legal. Gente boa. Sempre boa. Gente boa. E aí, o que eu vou falar? E Deus colocou no meu coração, porque eu já memorizava a Bíblia, desde criança. Então ele falou assim, Cornélio, coloque esses textos bíblicos em fitas cassetes, distribui e deixa o resto comigo. Aí eu fiz isso. Fiz 30 fitazinhas com a inscrição é permitida a reprodução. Naquele momento eu gravei 30 salmos, alguns salmos que eu tinha memorizado. Eu mesmo coloquei o fundo musical com a flautinha. É mesmo? E aí distribuí 30 fitas. Mas sabe? Foram 30 salmos inteiros ou 30 versículos? Na verdade, eu não sei quantos salmos, né? Eu sei que foram 30 fitas. Mas devia ser mais ou menos uns 30 salmos também. E eu sei que eu fiz aquilo ali, distribuí com essa inscrição, é permitida a reprodução. Não coloquei meu nome, não queria nem nada, não. Sim. Queria só mesmo semear. Então, e eu não vendia a fita, eu trocava fitas gravadas por fitas virgens. Você me dava uma fita virgem, eu te dava uma fita gravada, com a sua gravada eu fazia outras e assim eu ia espalhando. Legal. Nas 30 primeiras fitas, uma pessoa se converteu ouvindo a palavra. E eu percebi nessa conversão um sinal claro de Deus que era para continuar o trabalho. E lá se vão 32 Glória anos, a Deus. Mais de 5 milhões desse CD, mas fiz também histórias para crianças com os meus filhos narrando. Coloquei depois na internet. Tem de Jonas, né? Tem Jonas e a Baleia, né? Sim. Tem a Arca de Noé. A Arca de Noé, Daniel, Davi, Jonas e Jesus. Até nós vamos relançar essas histórias para as pessoas agora que não conheceram, né, o CD, elas poderem ouvir. Que massa. Mas é isso. Eu estava aqui pensando, né, assim, o poder que a palavra falada mesmo, assim, tem, né, a Bíblia falada tem, porque no tempo da igreja mesmo ali, primitivo, o tempo do Velho Testamento, os profetas, né, ou pensando aquela cena de Esdras ou de Neemias, chegavam e lia a lei diante do povo e bastava aquilo, assim, e o povo se arrependia. Aquilo, só de ouvir a palavra de Deus, não tinha pregação, não tinha um fundinho musical, né? Tinha nada disso, não tinha nem som, né? Não tinha microfone, não tinha uma caixa de som, não tinha nada, assim, era alguém subia ali em algum lugar mais alto, o povo começava a ouvir aquilo e, assim, talvez pessoas que estavam naquela geração, eles não tinham tido contato com a palavra, com a lei, com os profetas, e de repente alguém vinha e lia aquilo para eles, e era um quebrantamento, né? E a gente vê o avivamento lá de Esdras, Neemias, a gente vê chorando. Sim, o povo chorando, rasga as roupas, jogava terra na cabeça, aquelas coisas dos costumes judaicos, né? Só de ouvir a palavra, né? Então, o poder que a palavra em si tem, né? E de ouvir, né? A gente tem, e são duas experiências diferentes, assim, quando eu leio um texto e ouvindo, né, alguém recitando bem como o senhor faz, é um impacto muito forte, assim, parece que eu vou sentindo um pouco mais o texto do que quando eu leio, assim, quando eu escuto. Às vezes eu faço esse exercício, assim, de pegar a Bíblia e pôr um áudio, e aí eu vou lendo, né, sim, e ouvindo, né? Junto, né? Ajuda, sim. Uma coisa ajuda a outra. Sim. Tem um versículo em Jó que fala assim, porventura não provam os ouvidos as palavras, assim como a língua prova o paladar? É quase que você ouvir, é como se você estivesse degustando, né? As palavras e tal. Por isso que a gente deve falar a palavra assim da melhor maneira possível,
né? Porque estamos falando da palavra do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, do mar, né? Enfim, Criador. Eu gosto sempre de meditar, porque tem aquele texto que fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é tudo que há em mim? Cada célula. Nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo, né? A respiração, 12 mil litros de ar dia. Coração bombeia 8 toneladas de sangue dia. 8 mil litros de sangue. Então é um Deus exagerado que faz com que isso aconteça na nossa vida, para a gente ver que tem muitas coisas, né, que a gente pode agradecer a Ele. Você imagina o sangue jorrar entre as 100 trilhões de células, visitando cada necessidade e dando para ela lá: o que você está precisando? Eu estou precisando de sais minerais, vitamina B, vitamina B12 e tal. E você não ter aquela coisa de... Você não tem controle disso. Ela está precisando lá e o sangue vai lá e dá e pronto, e nós estamos vivendo aqui, estamos conversando, né? É Deus em todas as coisas manifestando a glória dele, né? Amém, amém. Não, e você estava falando de como que tudo isso a gente deve entregar para Deus, né? Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E é legal porque eu percebo na sua narração, por exemplo, você interpreta também, né? Você declama, né? Isso. Onde você não está simplesmente lendo. Então tem uma emoção ali junto, né? Não é só assim, eu falo o que está escrito, mas eu transmito com emoção também, né? Porque a Bíblia fala que a palavra é viva. Eu falo assim, uma coisa é você falar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A outra é você falar: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Né? É você a todo instante, cada palavra, cada frase, você tentar extrair dela todo o poder, toda a riqueza que ela tem. São um versículo de, 10 palavras mais ou menos, 10 palavras. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aquilo ali é forte demais. É tão forte que se tornou um salmo, um salmo conhecido quase que no mundo inteiro. Fora a janela 1040. Mesmo para quem não é cristão, assim, aqui no Brasil, alguém que nem é de igreja, nem frequentou a igreja, sabe o salmo de cor, né? Sabe o salmo 23, né? Então, o mesmo, aquele João 3,16, né? Você vê um texto daquele se tornar quase que o resumo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, é forte e você tem que buscar extrair dele e passar para as pessoas todos os elementos que possam nutrir a mente e o coração delas, né? Gerando vida. Sim. E o senhor foi o primeiro a Bíblia falada do Brasil? Já tinha alguém fazendo isso antes? Na verdade, eu comecei e logo depois eu fiquei sabendo que o Cid Moreira também começou. Sim. Mas só que o Cid Moreira é a voz mais famosa do Brasil, né? Sim. E então eu comecei fazendo, ele fez lá o trabalho dele, mas eu morava aqui pertinho, perto do INPS, ali na Padre Eustáquio, e eu comecei a fazer assim, simples, sem querer fama, como eu falei, sem querer nada, só querendo semear a palavra de Deus. E você falou que você já tinha essa coisa de decorar versículo. Sim. Desde criança. Como é que foi isso? Assim? Legal, acho que eu consigo falar isso de cor.
Isso aí foi até uma coisa engraçada, porque na minha família são 7 pessoas, 7 irmãos. Minha mãe se converteu aos 18 anos e ela gostava de samba, forró, sabe? Mas aos 18 anos ela foi na terceira igreja batista, levantou a mão dela, se converteu. E levou a vida com Deus a sério. Casou com meu pai, depois, aos 25 anos ela se casou, teve 7 filhos, eu sou o quarto filho. E nós então nascemos ouvindo a Bíblia, a gente memorizava a Bíblia junto. Eu lembro da gente ao redor da cama dela, fazendo culto doméstico e sempre com um texto bíblico sendo memorizado. Então, o Salmo 91, nós memorizávamos, esses salmos todos aí, versículos. Fomos criados então no Evangelho. E aos 12 anos, eu tenho um irmão, chama Lucas Doro, muito famoso até, ele é cantor lírico, sabe? Já cantou com Pavarotti, ele é baixo profundo. Sabe? Legal. É raro. É raro. E ele... Nem sei o que é, mas acho legal. Grave, imagina uma voz muito grave, absurdamente grave. Não é aquela coisa assim, né? Sim. E eu não fiz grave ainda, ele faz mais grave ainda. Cantor, então, de óperas e tal. Mas ele aos 13 anos e eu aos 12, ele chegou na igreja e falou assim, pastor, eu queria falar um salmo. Aí o pastor, o Lucas está querendo falar um salmo, vamos deixar ele falar o salmo aqui. Aí ele falou o salmo, não sei qual foi, não lembro, mas quando acabou, todo mundo, que gracinha, que lindo e tal. E eu olhei assim, falei assim, olha, eu quero ser gracinha também. Você que olhou assim de nós, eu também quero servir a Deus, edificar os irmãos. Aí, quero ser gracinha também. Eu, na semana lá, memorizei também um salmo e falei, pastor, eu quero falar um salmo. O Cornélio tá querendo falar e tal. Falei e assim o salmo. Falei o salmo. Aí todo mundo dá aquele gracinha, virei gracinha. Deu certo. Deu certo. E nós íamos competindo. Quem, memorizava mais. Não sei porquê, mas eu acabei ganhando. Falando, eu vou gravar a Bíblia toda, ganhei. Pronto. Mas assim, era 12, 13 anos, a gente nem sonhava ainda, né? Sim. Que esse trabalho poderia ser um ministério. E eu gravei, e depois ele foi para a área da música, se tornou um expoente na área musical, e eu fui então para narração e para memorização da Bíblia. E ele me estimulava, sempre me estimulando, até hoje, no sentido de memorizar, né? Por exemplo, eu comecei a memorizar o sermão do Padre Vieira. Achei bonito o sermão, sabe? E queria memorizar o sermão. Falei com ele e falei assim, ele me chama de Lé. Ô Lé, você vai memorizar sermão? Uhum. Pega aí uma epístola de Paulo, Efésios, Filipenses. Não é que tem razão? E eu comecei a memorizar. Então eu memorizei, pra você ter uma ideia, né? De lá para cá, memorizei. Primeiro comecei memorizando o Sermão da Montanha, que é o resumão de tudo, né? Na vida. O sermão principal de Jesus, Mateus 5, 6 e 7. Acabei memorizando ele também em italiano, sabe? Sem saber italiano. Isso que eu ia perguntar. Memorizei o livro de Efésios, Filipenses em português, em inglês, e comecei em alemão, sem saber alemão, sem dominar o inglês. Nossa, e aquele... Memorizei também o livro de Hebreus todo, o livro de Tito, Filemão, Tiago. Memorizei vários textos isolados da Bíblia, igual, por exemplo, em Apocalipse. Inclusive, eu tenho um texto que eu falei para 70 mil pessoas no
na gravação do Diante do Trono 13, que foi lá em Barretos, e eu falei vários versículos de Apocalipse. Quem quiser acompanhar, é só olhar lá, Declamação do Apocalipse, Diante do Trono, Barretos. Aí aparece lá eu declamando para 70 mil pessoas lá. Foi um negócio assim estrondoso mesmo. Memorizei também todo o livro de Provérbios, só eles são 915 versículos, cada palavra memorizada. Memorizei o livro de Eclesiastes também, Ruth, mais de 50 salmos, e entre eles o Salmo 119. São perto de 5 mil versículos memorizados. Mas aí, isso tudo, o senhor memorizou, declamou e passou, ou continua? Você tem isso tudo no seu HD? Aí? Eu tenho no HD, mas se eu não fizer a manutenção, eu perco. Ah, sim. Né? Memorização é assim, é repetição e associação, e você tem que repetir várias vezes. Tem alguns, chega um ponto que é difícil você esquecer, porque é tanto, por exemplo, o livro de Filipenses, eu já falei mais de 1000 vezes. É mesmo? Mais de 1000 vezes. Então, assim, você fala qualquer coisa em Filipenses, eu falo de trás para frente, de frente para trás, sabe? Porque tanto memorizei, falei, né? E repassei. Vou nas igrejas falando, né? Por exemplo, o Salmo 119. Né? Muitas pessoas acham que é impossível memorizar. Aí eu falei assim, não tem nada impossível não. E eu peguei, memorizei, e ele está chegando para lá, para essa quantidade aí de 1000 vezes já Você já foi em igrejas e declamou? Já declamei em várias igrejas, às vezes no dia da Bíblia, por exemplo. As pessoas gostam de fazer alguma coisa impactante ali, que é segundo domingo, né? De dezembro, e aí já falei em podcast também. Todo o livro são mais ou menos uns 25 minutos, só esse salmo, e com detalhe. Falando direto? Falando. Caramba. com as pessoas vendo no telão, passando os versículos. Para conferir. Para conferir. Nossa, o fundo musical e sendo gravado. Sabe? Então você pode procurar também lá Cornélio Augusto, declamação, Salmo 119, tem em alguma igreja aí tem. Inclusive presbiteriana, eu falei na igreja presbiteriana lá da Penha, em São Paulo, sabe? Falei naquela Alfa... IP Alpha, lá em Alphaville, né? Falei inclusive numa live grande, a maior live que já citei notícia, foi a deles lá, que eles fizeram de Gênesis e Apocalipse, e me chamaram para declamar os textos que eu sabia de cor. Então, os membros da igreja, né, ou quem quisesse, falava, ou lia, mas na hora por exemplo, Efésios, aí eu falava Efésios de cor. E o Salmo 119 também. Entendi. Sabe? Então, assim, muito legal, muito impactante isso. E ele é assim, o Salmo, os textos, né? Você me fala o número, eu te falo o versículo. Você me fala o versículo, eu te falo o número. É isso que eu acho impressionante, assim, de você saber. É quase como se você fosse um aplicativo, assim mesmo, né? Deixa eu acessar aqui. Tem gente que vai que eu sou o Google. É o Google. 42. Porque ele tá no aplicativo, realmente. Mas aí ele, aqui, né? Ele botou aqui o aplicativo aqui. Exatamente. Mas é essa interação constante, né, Cornélio? Que é assim... Mas aí tem uma coisa, né? Que é uma habilidade mesmo, eu acredito, né? Um dom, né? Tipo assim, poxa, eu tenho... Sei lá, posso ter uma interação às vezes, mas no meu caso, por exemplo, eu sou muito ruim. Assim. Muito ruim, mas eu acho que, por exemplo, eu já consegui decorar textos, assim, aí eu decoro, tipo... Eu percebo que eu decoro, mas eu preciso ir na sequência, sabe? Tipo assim, eu preciso... começar do início e às vezes eu preciso começar de novo. Sim. Você me pediu, vai dessa parte. Aí você já tem que cortar de novo. Desculpa, amigo, vou começar de novo. Já tava no 23 minutos, eu vou ter que vir do zero agora. É assim mesmo. Só que aí você tem técnicas para você separar as coisas. Né? Isso, conta pra gente. Por exemplo, você
Você sabe aquele versículo, você sabe o versículo, vai ter com a formiga o preguiçoso. Certo? Só que a maioria das pessoas sabem que tem o versículo, mas não sabem qual que é o versículo, onde que ele está na Bíblia. Se vocês sabem? Sei que tem Provérbios. Isso, então já facilitou, porque ao invés de procurar entre 31.104 versículos, que são os versículos todos da Bíblia, você vai procurar só entre 915. Você sabe quantos versículos tem em cada livro, assim, de cabeça? Em cada livro, não, mas assim, uma boa parte. Por exemplo, o livro de Provérbios, eu sei, cada capítulo, eu sei quantos versículos tem. Fala aí um capítulo. Tá, o 28. 28 tem 28 versículos. Olha só. Aí ficou fácil. 16. 16 tem 33 versículos. Isso é de casa aí, pode aí conferir. Tá a galera lá agora no aplicativo de Bíblia. Olha lá, seus bereanos aí. Exato. Vai conferir então, para que você possa saber uma técnica, associar, você faz assim, pega o seu celular e coloca para te despertar às 6 horas e 6 minutos. Quando te despertar às 6 e 6, né, você olha lá, o que é isso aqui, gente? Ah, tá, vai ter com a formiga preguiçoso. Provérbios 6:6. Põe para repetir. E aí todo dia lá, 6 horas, 6 minutos. Pode ser de tarde também, se você trabalha de noite, às vezes não dá, né? Não, eu não vou precisar nem fazer isso aí. Agora que você deu esse exemplo, eu já fiquei agora, não, esse Provérbios 6:6. 6:6, exatamente. Mas se você fizer isso, daí a pouco você vai poder tirar, porque já vai estar gravado. O que você fez? Duas coisas importantes. É a associação e repetição. Associar com uma hora do dia, né? E associar e repetir. Então, todo dia repetir, até que ele esteja cravado na sua mente. Cravou, ninguém tira mais. Então, várias coisas. Você citou, por exemplo, na Bíblia, quando fala Esdras e Neemias, né, ele fala lá, a alegria do Senhor é a nossa força. Eles estavam chorando, e eles falam assim, não chorem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é Neemias 6:28? Não. É assim, ó. Você pega o seu celular, sim, põe para te acordar às 8:10. Ah, tá. Então é Neemias 8:10. Mas é um horário bacana, né? Não, só que isso a gente só vai ter até o capítulo 12, né? Chegou no capítulo 13, a gente já não tem como colocar. Aliás, tem 24 horas no dia, beleza. Até o capítulo 24, né? Exatamente. Beleza. Mas já tá bom demais, né? 24. Agora, tem várias técnicas. Eu falei uma. Mas tem uma técnica, por exemplo, de você associar um salmo. Por exemplo, Salmo 23 são 6 versículos. Você associa cada versículo a um cômodo da sua casa. Primeiro você faz uma distribuição assim, na sua casa. Sala número 1, copa 2, cozinha 3, e vai colocando números na sua casa. Então, quando você, se a sala é 1, você coloca, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará ali. É o versículo 1 do Salmo 23. Se a copa é o 2, você vai colocar, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E assim vai, até o 6. Todo dia que você entrar na sua casa, sala, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Às vezes eu preciso memorizar um texto pedido aí por um pastor e tal, eu queria que você falasse. Então, aí eu não tenho muito tempo, então precisa ser em casa mesmo. Mas, por exemplo, o livro de Provérbios, eu coloquei ele todo em Belo Horizonte, são 31 capítulos, eu coloquei um capítulo para cada avenida ou locais específicos.
Então o capítulo 1 ficou O para negócio vai crescendo. Você começou assim, a casa. Cidade do Brasil, Brasil. Deu Agora cidade. Países. Agora é país, né? Quando eu tô na Itália, eu lembro de tal capítulo. Isso. Diga, eu vou na China, eu lembro de tal outro. Lembro dos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. detalhe. É mesmo, Vai. não, nossa, dá pra fazer assim, essa viagem Europa lá, Isso. e aí você, em Lembro. Roma, aí você sabe o O livro livro de Romanos. de Romano. Mas não é bem assim, porque o que acontece é o seguinte: você precisa de um local que você já tem intimidade. Familiaridade. sim. É. Se você for em Roma, você tem que saber já as coisas Uhum. ali. Pra mim é mais fácil, porque tem um bairro lá perto de casa que chama Nações Unidas. Então aí é o nome das ruas, de países. Eu acho que vai ser o único jeito de eu. Mas, por exemplo, eu transito. Capítulo 1 de Provérbios é na catalão toda, sabe? E ele vai varar, depois eu tenho que ir lá pro lado do Padeostaque e tal, para chegar no 33. O capítulo 1 tem 33 versículos. Mas o que? Você tá dirigindo ali na catalão e recitando... E recitando o Provérbio. capítulo 1, sabe? Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Capítulo 13 é aqui na Pedro primeiro? Pedro segundo, Segundo. aqui é Pedro segundo, é essa aqui. Pedro segundo. Capítulo 30 é Afonso Pena. Capítulo 15 são as dependências da Igreja Batista da Lagoinha. E eu começo o capítulo 15, aí é a questão da imaginação. Começo o capítulo 15 imaginando o pastor Márcio Valadão no púlpito falando o versículo 1. Então ele fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, filho. Só que esse filho não tem no versículo, não, mas só para eu lembrar que é o pastor Márcio, né? Que é ali no capítulo 15, versículo 1. Depois eu vou para a sala dos diáconos, depois eu vou para a Seara, que é a livraria lá, né? E acabo ainda com o pastor Márcio na sala, na casa pastoral, no escritório dele. Então começa com ele e acaba com ele. E ele nem sabe disso. Ele só sabe que eu do primeiro, porque uma vez eu dei uma aula para todos os pastores. Na verdade foi uma palestra sobre como memorizar a Bíblia. E ele estava lá, e eu falei esse exemplo lá, e o pessoal morreu de rir, né? Mas é assim, então você usar toda a sua criatividade. Então eu associo pessoas, números, sabe? Você tem alguma coisa assim, tipo, sempre que eu vejo essa minha prima, eu lembro de tal versículo? Tem sim. Porque tem coisas isoladas, sabe? Uhum. Por exemplo, números. Para um memorizador, contar de 1 até 10 não precisa ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser Teia, Noé, Mão, Ran, Lua, Chau, Convel, Pão, Taça. Um memorizador profissional faz isso, né? Ou seja, ele já associa um número a alguma coisa. Isso aí é chamada regra das consoantes, a método das consoantes. Então, é um negócio, a princípio, complicado, mas se você pegar isso aí, você vai longe. Com isso, eu memorizei, para vocês terem uma ideia, o Salmo 119. Porque quando você fala, por exemplo, fala um número aí. 112. 112, né? Para mim é tênis, tá? Como assim? Né? E aí eu uno a palavra tênis ao primeiro versículo, a primeira palavra. Então, se você for olhar lá o capítulo 119, né? Salmo 119, versículo 112, é tênis hindu. Então, assim, ó, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Qual é? Peraí. Vai aqui para você confirmar. Peraí. Aqui, ó, Salmo 119, versículo 112. Eu pego o 112 aí e vê se não é o... Peraí. Induz.